E Sandra, conta um pouquinho pra gente em relação a essa questão, né, dos ultrassons na gestação. Quais são os ultrassons importantes? Aqueles que não podem faltar e aqueles que podem ser, né, eventualmente opcional para ver o sexo do bebê. O 3D, que a gente sabe que não é uma coisa fundamental. Muitos pacientes gostam de tentar vislumbrar, e eu sei que você faz super bem, tentar vislumbrar o rostinho, né? A gente fica daquela ansiedade de ver a carinha do bebê, né? E me conta um pouquinho sobre isso. O primeiro ultrassom é muito importante, aquele ultrassom transvaginal no início da gestação. Ele traz informações fundamentais pra gente. A primeira é se a gestação está no lugar certo. Então, se a gestação ela é tópica. Segundo, quantos bebês tem? Que também é a pergunta que não quer calar, né? Ótima pergunta. Não tem quem chegue lá e não fala, doutora, é um só. Então, a gente precisa... E às vezes a gente fala, não, são dois. Às vezes são dois. Então, acontece. Então, a primeira informação é se está no lugar certo, se são 1 ou 2 bebês ou mais. E pra gente ter certeza da idade gestacional. Então, eu brinco com as pacientes que às vezes elas falam, doutora, mas eu sei o dia da minha última menstruação, eu marquei no aplicativo, eu tenho certeza absoluta. E às vezes dá uma discordância com o ultrassom, porque essa fórmula da data da última menstruação vale para aqueles ciclos regulares de 28 dias. Aquelas pacientes que têm ciclos mais longos, de 30, 35 dias, a fórmula não vai funcionar e vai dar discordante. Então, esse é o momento da gente checar realmente a idade gestacional. Então, primeiro ultrassom vai trazer essas informações pra gente. Aí a gente tem o morfológico de primeiro trimestre, que a gente comentou, o ideal entre 11 mais 3 e 13 mais 6 semanas, né? E aí a gente consegue, então, fazer o rastreamento das doenças cromossômicas, rastreamento de pré-eclâmpsia, que a gente comentou, e olhar a anatomia do bebê, né? O que é normal para aquela fase da gestação. E aí tem o ultrassom do chá revelação, né? Que o pessoal pergunta, eu preciso fazer esse ultrassom de 17 semanas para confirmar o sexo. Eu, particularmente, gosto desse ultrassom. Eu acho que ele é um bom momento da gente checar ali algumas questões de anatomia que ficaram em aberto no morfológico do primeiro trimestre. Então, por exemplo, com o ultrassom de 12 semanas, eu não consigo bater o martelo que a coluna está bem fechada. Eu vou confirmar esse diagnóstico ali com 17 semanas. Às vezes, eu não consigo afirmar que o rim está funcionando direito ali com 12. Eu consigo ver que os rins estão lá. Mas eu vou bater o martelo que funciona bem ali com 17 semanas. Então, eu particularmente gosto desse ultrassom. Eu acho que ele traz informações importantes. Além de que a gente vai estar ali confirmando o sexo do bebê. E muitos casais têm essa ansiedade para ter essa certeza. Mas alguns casais a gente já consegue confirmar com umas 15 semanas, assim, o sexo, né? Sim, com 16 semanas é o ideal. Aí a gente consegue... Porque meninos é mais fácil, né? Meninas, a partir de 16 acho que é o ideal, mas com 15 dá para ver também. E aí a gente chega no morfológico, que não pode faltar, o morfológico do segundo trimestre. Ele é um exame que pode ser feito entre 18 e 24. Eu gosto mais quando ele é feito entre 20 e 24. E a gente vai além de procurar alguns marcadores de doença, né? Pra gente também, então, por exemplo, de novo, o ossinho do nariz é um marcador de síndrome de Down importante que a gente vê no morfológico do segundo trimestre. A gente vai estar olhando muitas questões de anatomia, então essa é a hora que a gente vai estar olhando o desenvolvimento do cérebro, que a gente vai estar olhando o desenvolvimento do coração, e rim, tórax, enfim, a gente vai estar contando o número de dedinhos, tem 5 dedinhos na mão, 5 dedinhos no pé, esse é o momento ideal, né, da gente estar fazendo isso. E tem a questão da prevenção de prematuridade, né, que é extremamente importante. Então, assim como com 12 semanas a gente consegue prevenir, fazer um exame, identificar gestantes de risco para pré-eclâmpsia e entrar com tratamento para prevenção, aqui no morfológico do segundo trimestre a gente consegue rastrear as gestantes com risco aumentado de parto prematuro e a gente tem medidas, a gente tem formas de tratamento para evitar que isso aconteça. Então, muito importante também. E, por fim, a gente vai ter um ultrassom ali no terceiro trimestre para a gente avaliar peso e líquido. E aí, quando fazer, assim, aí tem toda uma relação que o obstetra vai estar avaliando. Como está indo o pré-natal, existe alguma doença associada ou não, está tendo a correlação com a altura uterina. Cresceu demais, vamos fazer tô achando a altura uterina muito grande, vamos fazer um ultrassom para ver o peso. Tô achando muito pequena, vamos ver o peso.
achei que descompensou diabetes, então vamos checar como tá. Então, assim, idealmente, pelo menos um ultrassom ali no terceiro trimestre para a gente avaliar peso líquido precisa ter. E pedir mais, eu acho que mais ultrassons vai estar ali um pouco na correlação como está indo a consulta de pré-natal. Só vou falar mais uma coisinha que é o 3D, né? Quando fazer? O ideal é entre 28 e 32 semanas, que é quando você vai ter um bebê com espaço e ele já vai ter as bochechinhas, esse é aquele neném fofinho. Porque eu brinco que às vezes no morfológico do segundo trimestre, com 22, elas, ai doutora, posso ver o 3D? Aí a gente faz, é aquele bebezinho magrinho, e aí rola uma decepção. E eu falo, calma gente, ele ainda vai ganhar peso, ainda vai ficar bonitinho, gorduchinho e fofinho. Então o ideal é que seja feito aí entre 28 e 32 semanas. Eu acho que é só importante lembrar, né, que assim, exatamente a gente está falando de pacientes de risco habitual, pacientes de alto risco. A gente vai até falar isso depois, né, em outro episódio, porque a gente vai mudar um pouco esse rastreamento, a vigilância da vitalidade fetal no final, né, e acho que isso acaba mudando de acordo com o risco da paciente mesmo, né. Então, acho que é algo bem importante, né, pra gente falar. Sim, com certeza. E no final, às vezes, pode ajudar também ter um ultrassom para estimar a questão do peso, né, principalmente os pacientes com diabetes gestacional, né, para tentar entender. E tem outros pequenos detalhes, né, que a gente vai avaliando individualmente. Então, a placenta, será que ela já subiu, tá no lugar certo? O bebê que estava sentado, será que já virou de cabeça para baixo? Um líquido que estava um pouco maior e fez uma dieta e diminuiu. Então, eu acho que o importante é a gente ir avaliando também caso a caso, né? Com certeza. Eu acho que assim, o que não pode faltar, não pode, é no primeiro trimestre, para a gente datar a gestação, enfim, como eu tinha dito, o morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo trimestre e um ultrassom para avaliar peso líquido no terceiro. Esses não podem faltar. E aí eu sempre insisto, o pessoal fiquem atento com as idades gestacionais. Então, o morfológico tem idade gestacional para fazer. O morfológico do segundo trimestre tem idade gestacional certa para fazer. Então, se vocês vão ter uma viagem programada, alguma coisa nesse sentido, checa a agenda e se organiza para fazer na idade certa. Porque fazer eu fiz o morfológico de primeiro trimestre, eu estava viajando, acabei vindo fazer agora com 15. Não vai ser o morfológico do primeiro trimestre. A gente vai olhar, mas a gente perdeu uma oportunidade. Uma oportunidade muito importante, né? Que acaba se perdendo, então...